noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eliane Tokuki. Muito bem, quem tá, Regina. Boa noite, Edson. Boa noite, graça e paz, pessoal. Graça e paz. Tudo bem? Muito bem, sexta-feira. Passou rápido essa semana. Passou rápido. Já são 8 horas, né? Esperar só mais um minutinho e nós vamos dar início. Hoje, gente, é um tema de extrema importância. Eu estava recordando aqui esse tema. Eu já havia lido esse livro já há muitos anos atrás e eu estava recordando, eu uso até hoje essas 7 características, né? Boa noite, Terumi. Boa noite, amor. Tudo bem? Eu tava vendo assim essas características, esses passos, né, da comunhão, até o dia de hoje eu tenho utilizado. E eu me lembro que eu usei para restaurar, né, assim, um relacionamento que eu realmente tinha pisado na bola. O erro foi meu, né? Eu havia pecado, eu havia errado contra o meu irmão. E é um irmão que eu amo muito até hoje. Ele não está conosco, está no Brasil. Mas eu usei todas essas técnicas, todos esses princípios que nós vamos ver hoje, né? Então é de extrema importância que a gente esteja atento. 7 passos, né? Nós vamos ver Rick Warren falando de 7 passos para restaurar a comunhão. Muitas pessoas têm perdido a comunhão por poucas coisas. E isso é muito triste, né? Relacionamentos de anos, relacionamento com o pai. Boa noite, Rogério. Paz, tudo bem? Relacionamento com os pais, relacionamento de família. Simplesmente por não entenderem aquilo que a palavra de Deus diz, né? Aquilo que a palavra de Deus diz. Só recapitulando aqui rapidinho, tá bom? Esse livro é extraordinário, já falei várias vezes. É de extrema importância que você tenha ele em espécie, não fique apenas em áudio, não fique apenas com PDF, né? Tem ele em espécie. Então aqui, deixa eu mudar aqui que tem gente me ligando, só um minuto, por favor. Ok. Todo mundo me ouvindo bem? Me vendo bem? Manda um ok. Manda um ok, assim. Ok, tô conseguindo ouvir. O som é importante, tá? Imagem não é tão importante assim, mas o som é importante. Ok, Regina, ok, Terumi, ok. Então, nós vamos ver, só relembrando, né? Aqui nós fizemos a introdução, dia 1 ao dia 7, né? Afinal de contas, porque eu estou aqui? Essa é a introdução do livro, nós participamos aí de 7 dias seguido falando sobre essa importância, né? Assim, respondendo essa pergunta. Afinal de contas, por que nós estamos aqui? Aí, esse livro ele fala de 5 propósitos. O primeiro propósito é você foi planejado para agradar a Deus, que ele começa no dia 8, vai até o dia 14, né? Você foi planejado para agradar a Deus. Esse é um tema muito importante. Esse foi o primeiro princípio, tá? Então, assim, temos a introdução, né, 7 dias. Depois nós temos o primeiro propósito, começa, né, com 7 dias. Aí o segundo propósito começa do dia 15 ao 21. E o segundo propósito nós vimos todos os temas focado, né, nesse assunto, que é você foi formado para fazer parte da família de Deus. E nós estamos já no penúltimo dia do segundo propósito, no dia 20. Nós vamos falar do dia 20 hoje. E o tema de hoje é restaurando a comunhão. E no dia 21 a gente fecha o segundo princípio, que é protegendo a sua igreja. Ok? Então nós vamos lá, né? Vamos dar início. Ok? Vamos começar. Quero orar por esse momento, por esse tempo. Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por todos que estão na live, todos que estão assistindo agora e aqueles também que irão assistir. Nós agradecemos pela tua comunhão e agradecemos também porque o Senhor restaurou a nossa comunhão através do nosso Senhor Jesus. E eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, ajude-nos a aprender, a praticar todos esses passos da restauração da comunhão. Em nome de Jesus, nós oramos desde já e te pedimos agradecidos. Amém. Vamos lá. Pessoal, o tema é restaurando a comunhão, ou seja, restaurando os relacionamentos, restaurando os laços de amizade, né? Para que a gente precisa restaurar, né? Deus ele deixa bem claro, para restabelecer a paz, para curar, né, as relações, curar a comunhão, né, curar, né, o nosso relacionamento familiar. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, é importante que você marque isso, que ele determina muito o propósito da nossa vida. Está escrito assim: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério para restaurar os relacionamentos. Pronto. Então, assim, nosso relacionamento foi restaurado por Deus através de Jesus. Perdão. E ele nos deu o mesmo ministério da reconciliação.
Olha quem está assistindo com a gente, Rafa, Brasil. Deus abençoe, Rafa, né? Deus abençoe, Deus abençoe. Abraço forte para o Marcelo e para o Davi, ok? Então, Deus restaurou a nossa comunhão, Ele restaurou a nossa comunhão através de Jesus. Isso é maravilhoso, essa é a maior notícia que a gente pode ter. A maior notícia que você pode receber é essa: fomos restaurados, o nosso laço de comunhão com Deus. E o responsável por essa restauração é Jesus, foi por meio de Jesus. Jesus mostrou o caminho de volta para casa, nos levou de volta para o Pai, Ele restaurou aquilo que estava rompido, quebrado, aquilo que virou barreira entre nós e o Pai. Então, Jesus, agradeça ao Senhor por isso, vai. Ele merece, porque se não fosse Senhor Jesus, nós não teríamos de novo o nosso relacionamento restaurado. Nós estaríamos vivendo sem sentido de vida, sem propósito. O mundo estaria um caos. A nossa vida estaria sucumbida ao pecado, à transgressão, né? Então, hoje nós somos restaurados porque Jesus restaurou a nossa comunhão com Deus. Ok, Paulo fala que aqueles que entendem isso, aqueles que têm consciência disso, foi dado também o mesmo ministério. Qual o ministério? O ministério de Cristo. Reconciliar, restaurar a comunhão. Ok? Então, todo cristão, toda pessoa que se diz cristã, ela tem essa responsabilidade e também tem esse ministério, um chamado de Deus, né? Restaurar a comunhão. Quem gosta de restaurar a comunhão, né? Boa noite, Akemi, tudo bem? Quem gosta de restaurar a comunhão? Quem gosta de restaurar relacionamento? É aqueles que são chamados filhos de Deus, é aqueles que foram restaurados no seu relacionamento com o Pai, através de Jesus, né? Então, é uma coisa interessante que a gente precisa ver antes de dar início. Nos 4 evangelhos, né, Jesus ele aborda de 50 a 60 passagens instruindo a importância de nós estarmos mantendo bons relacionamentos. De 50 a 60 passagens dos 4 evangelhos. Já na carta de Paulo, você vai ver mais de 100 vezes Paulo enfatizando como é importante a gente manter a comunhão e um bom relacionamento com o próximo. Então, assim, é de extrema importância que a gente entenda que a vontade de Deus está em a gente ter um bom relacionamento um com o outro. Ou seja, Deus como um pai, ele olha para os filhos e o que mais dói no coração do pai é ver os relacionamentos rompidos, relacionamentos quebrados, relacionamentos fragmentados simplesmente por causa de pecado, por causa de orgulho ou por causa de ser cabeça dura mesmo, né? Então, assim, Deus ele quer que um filho, dentre os dois que estão brigando, tenha mais flexibilidade, tenha mais amor para alcançar a restauração e a comunhão do relacionamento. E nós vamos falar sobre isso hoje, ok? Então, assim, ó, sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los em vez de descartá-los. Sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Por que sempre? Porque sempre vai ter. E Rick Warren, ele fala, ele coloca uma ênfase que todas as vezes que houver, né, mágoa, conflito, tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? Seja sincero. Quando houver essas coisas, precisa se encontrar uma pessoa madura, ou seja, um cristão, né? Paulo ele aconselha isso. Se vocês receberem algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele faz alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços de um cristão maduro. Então, aqui não tem problema nenhum. A gente vai ver que tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar, tem pessoas que têm dificuldade de restaurar relacionamento, tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão e de perdoar. Não tem problema. Ele é um cristão. A pessoa, ela é uma cristã, né? Porém, ela só é imatura. E ela está amadurecendo. E o desejo de Deus é que ela continue se esforçando para que a amadureça. Então, o desejo de Deus, né, é que a gente, como filhos, se encontre cada vez mais parecido com Cristo. Ou seja, a única forma da gente honrar a Deus é sermos parecidos com Jesus, maduro. Então, quando nós decidimos perdoar, Paulo lhe diz que quem perdoa já é considerado maduro. Consegue imaginar isso? Quem não perdoa, quem ainda tem dificuldade, então, assim, gambateie, né? Assim, se esforce para você amadurecer um pouco mais. Né? A Rafa colocou assim: o perdão traz paz no coração. Isso mesmo. Isso mesmo. Traz paz no coração, restaura o nosso relacionamento com Deus. Né? Então, vamos lá. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre os seus membros. A falta de reconciliação, ela é
ela existe muito, mas ela existe fora, né, da vida de uma pessoa que já foi perdoada, que já foi restaurada o seu relacionamento com Deus. Uma pessoa que teve seu relacionamento restaurado com Deus, ela carrega consigo o ministério da reconciliação. Ela carrega consigo esse chamado. Ela carrega consigo, né, esse desafio, esse ministério. Por quê? Porque o Cristo que restaurou a minha comunhão com o meu Pai, ele habita em mim já. É por meio da minha fé, ele já faz parte da minha vida, da minha consciência, do meu coração, né? Então, o que Rick Warren ele enfatiza aqui é justamente isso. E eu acho esse livro extraordinário por isso. Há mais de 10 anos atrás, eu li esse livro. E eu lembro assim de vários temas, mas esse foi um tema que eu mais estudei. Por quê? Porque eu tinha dificuldade em pedir perdão e perdoar. Quando eu entendi isso, né, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Meu casamento mudou. Eu não tenho dificuldade. Não tenho dificuldade. O meu orgulho não é maior do que a necessidade da restauração, da reconciliação. Nunca foi, nunca será. Nunca será. Eu não tenho dificuldade em pedir perdão ou de perdoar. E eu tenho outros desafios, né? Assim, eu tenho outros desafios, mas esse, graças a Deus, Deus me amadureceu bastante. O desejo do coração de Deus, querida, é que a gente desenvolva isso o mais depressa possível, porque aí seremos conhecidos como filhos de Deus, né? Vamos correr aqui. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida, e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, 9. Então Jesus ele fala assim: aqueles que trabalham pela paz serão conhecidos como filhos de Deus. Agora note que Jesus não disse: bem-aventurados que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Né? Ele não disse isso. Nem disse bem-aventurados pacíficos, né? Que nunca se incomodam com nada. Não, preste atenção. Vamos desvendar uma coisa aqui interessante, ó. Ele chama bem-aventurado os que trabalham pela paz. Entende? Aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros porque promovem a paz. E é um trabalho muito difícil. É um trabalho muito difícil porque é muito mais fácil a gente atender a nossa carne do que atender o nosso espírito. É muito mais fácil a gente atender o nosso orgulho e a nossa arrogância do que atender, né, a longanimidade, né, do nosso espírito, a paciência, o domínio próprio. Porque exige esforço. A carne não, ela já está falando por si só. Para atingir uma maturidade, exige esforço. Maturidade não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade. Idade é apenas um número. Maturidade tem a ver com decisão. Decisão. Eu decido. Responsabilidade. Um cristão que é responsável, um cristão que carrega consigo responsabilidade da vida que tem e da vida que foi dada de volta através do sacrifício de Jesus, porque nós fomos comprados, nós fomos pagos com alto preço, esse cristão ele é maduro. Esse cristão é maduro, porque é um cristão que age por responsabilidade, ele não age nem muito por obediência mais, ele age por honra. Por que que eu vou perdoar? Porque eu tenho que honrar meu pai. Por que que eu vou perdoar? Por que que eu tenho que reconciliar? Porque eu estou representando o nome dele, eu estou representando a família de Deus, eu estou representando, né, o sacrifício maravilhoso de Jesus pela minha vida. Então eu não posso deixar de viver o propósito de Deus para minha vida. Então eu quero honrá-lo, eu não quero desonrá-lo, né? Como um filho que não o representa bem, como um filho, né, que desonra o pai, ou como um filho que pisa no favor imerecido que ele deu, né? Que é o seu próprio sangue. Então, em outras palavras, né, assim, Hebreus ele vai falar, né, assim, que quando nós deixamos de honrar a Deus e honrar, né, aceitando a Cristo como nosso Senhor, né, ou melhor, a gente declara que Ele é o nosso Senhor e depois a gente deixa de viver em obediência, nós estamos pisando no sangue, no mesmo sangue, né, que é a moeda de valor que comprou a minha vida e a sua vida. Então, nós seremos reconhecidos. Tem perdão para isso? Tem perdão. Deus ele perdoa porque Ele é Pai. Mas assim, até quando? Né? Até quando Deus vai perdoar? Vai perdoar sempre, mas até quando nós vamos viver como filhos imaturos, né? Ou como bebês espirituais? Ah, tem uma frase, se eu não me engano, Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim: a gente nunca se parece tanto com Deus, tanto com Deus. Nada na vida que a gente possa fazer se parece tanto com Deus do que quando a gente perdoa. Então você pode fazer muitas coisas, mas quando você perdoa, aí você parece demais com Deus. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar isso? Porque isso é uma característica divina, não é de uma natureza humana, entende? Então, hoje, quanto mais eu entendo isso, né, mais responsabilidade eu tenho.
E a decisão ela é diária, a decisão ela é diária. Então uma coisa que que Rick Warren ele fala aqui, os pacificadores são raros porque eles promovem paz, e é um trabalho muito difícil, não é fácil, não é fácil não. Você foi formado para fazer parte da família de Deus, e o segundo propósito da sua vida aqui é aprender a amar e relacionar bem com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma habilidade mais importante que você pode desenvolver na sua vida. Ser resolutivo, né? Trazer solução, não ficar apontando o dedo, não ficar julgando, né? Mas trazer solução. Amém? Rick Warren ele continua. Isso é apenas introdução. Jesus é o príncipe da paz. Nunca teve medo de conflitos. Eu falo para Juliana às vezes tem situações que a gente passa e aí eu acabo falando para ela assim. Ela fala assim, nossa, que situação, tal, tal. Eu falo assim, não, eu gosto que isso aconteça. E é até bom que isso aconteça. Porque na hora que isso acontece, a gente amadurece, a gente vê quem é maduro, e ali a gente percebe como que a gente pode contar um com o outro. Só que mais do que isso, é a oportunidade que a gente tem de reconciliar, da gente restaurar a comunhão. E ali as pessoas terem a oportunidade de aprender, né. Então, o Jesus ele era o príncipe da paz, mas ele nunca teve medo de conflito, nunca teve. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos, né. Então Jesus ele estava sempre promovendo conflitos. E os conflitos eles vão existir enquanto você viver, enquanto nós vivemos. Mas a questão é, quem vai estar no meio do conflito para trazer paz? Quem vai estar no meio da guerra para trazer paz? Somente os filhos de Deus. Somente aqueles que são filhos de Deus vão promover a paz. Vamos lá. Primeiro, como restaurar um relacionamento? Como cristão, Deus nos chamou para ajustar, para que ajustássemos nosso relacionamento uns com os outros. 2 Coríntios capítulo 5:18, né, que a gente leu. Seguem-se 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Primeiro, esteja anotando, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Pronto, esse é o primeiro passo, gente. Imagine uma pessoa com um problema, está prestes a realmente, assim, desistir do relacionamento, seja com um amigo, né, seja com quem for. E aí, assim, na oração, você simplesmente pede a Deus: "Senhor, prepara esse momento, prepara esse momento para que a gente possa estar conversando, para que a gente possa estar falando sobre essa situação, e esteja preparando não apenas esse momento, mas esteja conosco. Vai falando no coração dele, vai falando no meu coração, como nós devemos agir". Quando você coloca em oração, é muito natural, e eu já tive muito essa experiência, da pessoa me ligar antes. Ou até mesmo ou até mesmo você chega e a pessoa simplesmente já começa a pedir desculpa. Ela já começa a pedir desculpa, e aí você percebe que ali foi ação de Deus. Então é importante que você se prepare, mas antes de você ir, coloque, né, assim, a pessoa em oração, porque nesse momento Deus muda também o nosso coração. E aí eu sempre falo isso, né, numa situação dessa, às vezes você coloca a pessoa em oração e você quer que a pessoa peça desculpas, mas Deus ele pega e ele fala assim: "Ah, você é mais maduro", né. Quem é o mais maduro da relação? Quem é o adulto da relação? Adulto de forma espiritual. Eu já vi Deus falando isso para mim. E falou assim: "Marcos, quem é o adulto da relação?". E aí simplesmente você já tem a resposta dentro de si, e você não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque Deus prepara tudo. E já houve ocasião também de você chegar, né, de eu chegar na pessoa e a pessoa falou assim: "Olha, eu quero conversar com você, eu quero te pedir desculpa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso". Pronto, resolvido, né. Então esse é o primeiro princípio, esse é o primeiro passo, né, que nós aprendemos aqui. Você coloque primeiro, né, coloque primeiro essa pessoa em oração, né. Conte a Deus as suas frustrações também, clame por ajuda, ele nunca está surpreso ou aborrecido com a sua raiva, com a sua mágoa, com a sua insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga ali exatamente o que você sente. E quantas vezes a gente tem que fazer isso? Sempre, sempre, sempre. Deus não vê a gente como uma pessoa imatura quando nós falamos com Ele. Quando a gente fala com as pessoas o que não deve ser falado, o que não deve ser dito, aí sim nós transmitimos, né, uma decepção a Deus e também, principalmente, nós manifestamos a nossa imaturidade. Com Deus você pode falar o que você quiser. Com Deus você é aberto para falar de tudo. Porque justamente por causa disso, porque Jesus já restaurou a nossa comunhão com Ele. E restaurou a nossa comunhão de pai e filho. Então Deus é pai, e a única pessoa que pode compreender você na vida é Deus. E é por isso que você não deve medir palavras, você tem que dizer: "Senhor, eu não estou nem com vontade de orar, eu não estou nem com vontade de falar sobre esse assunto. Eu estou com muita raiva, eu estou entristecido, eu estou aborrecido, eu estou com inveja, eu estou com". Com Deus você pode falar de tudo. Ah, é maldito o homem que diz que você tem que tomar cuidado, porque você tem que entrar com muita reverência,
porque senão Deus pode te fulminar. Misericórdia, gente, não faça isso, não faça isso. Isso é para quem não tem entendimento que Deus é Pai. Para quem já alcançou a paternidade de Deus, tenha certeza de que Deus é Pai. Você pode chegar sem medo, porque Ele é o Pai perfeito. Amém? Por isso essa lição é importante. Então, assim, ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus, exceto o seu Pai. Ok? Quem está comigo, quem está assistindo aí, né? Coloca ok, amém, amém, amém. Vamos lá, apóstolo Tiago observava que muitos de nossos conflitos aconteciam por falta de oração. Aí, Tiago, capítulo 4, versículo 12, ele enfatiza isso. Ele fala assim: de onde vêm as guerras, contendas, né, que há entre vocês? Vocês cobiçam as coisas, mas não têm. Então, Tiago, ele deixava isso bem claro, né? Ele deixava isso bem claro. Ele falou assim: olha, o problema maior, né, é justamente porque vocês não oram, porque vocês não falam com o Pai, né? Porque vocês não falam com o Pai. Estamos aqui, é importante. Eu quero que todos estejam mesmo bem atentos, bem atentos. Então, em vez de confiar em Deus, nós preferimos crer nos outros, né? Ah, e às vezes as pessoas colocam até a expectativa de que os outros farão a gente feliz. Mas assim, ninguém vai fazer a gente feliz. Na realidade, o nosso propósito é que a gente faça, que a gente seja paz, que a gente seja luz, que a gente, nós devemos fazer as pessoas felizes. Porque a felicidade maior a gente já tem, que é o amor do nosso Deus Pai. É a comunhão nossa restaurada com Ele. É Jesus como nosso Senhor, aquele que vai dar caminho, aquele que vai dar direção. Não importa o que a gente possa estar passando, nós não precisamos entrar em desespero, nós temos a segurança, a direção, nós temos o amparo, a proteção de Deus, do jeito dele. Então, queridos, nós devemos entender que nós somos o mesmo, nós temos o mesmo ministério de reconciliação de Jesus. E aí a gente vai agir como agente de transformação. Olha só, tome sempre a iniciativa. Esse é o segundo passo. O segundo passo para a comunhão. Tome sempre a iniciativa. Não importa que você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você seja o primeiro, dê o primeiro passo. Por quê? Porque Ele quer que você seja um filho maduro, um cristão maduro. Pronto, tomei o primeiro passo, então eu demonstro claramente que eu sou mais maduro. Por quê? Por que eu sou mais maduro? Por causa da idade? Não, não é por causa da idade. É porque você decidiu obedecer. Decidiu obedecer, decidiu agir por honra a Deus. Você não está agindo por sentimento, não é aquilo que você está sentindo. E não é aquilo que você pretende, ou tem a pretensão, ou presume que o outro vai fazer. Não, você decidiu. Por quê? Porque você quer honrar a Deus. Você quer honrar a Deus. Isso honra a Deus? Perdoar honra a Deus? Perdoar faz com que o inferno perca e ali ele se afaste de todos e de todas as, de mim, de todas as pessoas. Então eu vou fazer isso. Porque aí eu estou honrando a Deus. Porque se eu não obedecer e perdoar, e não perdoar, eu estou desonrando. Eu estou fazendo o contrário. Então, eu ajo por maturidade, eu ajo por decisão, por obediência. Amém? Decisão. Não é sentimento. Tem muito crente ainda, tem muito cristão que vive por sentimento. Eu não sinto ainda que devo perdoar, eu não sinto que devo fazer isso. Eu não sinto que devo ligar, eu não sinto que devo ir atrás, eu não sinto que... O seu sentimento, ele já tem um caminho traçado, ele vai te levar para o inferno. A Bíblia deixa bem claro, o seu coração é enganoso. O seu coração é enganoso. Então, aqui Rick Warren, ele coloca o segundo passo. Tome sempre a iniciativa. É, imagina assim, dois amigos tiveram discussão. E nessa discussão, né, um falou bravo com o outro, ambos se sentem mal, e aí um espera que o outro tome a iniciativa, ninguém toma. E simplesmente, dias passam, semanas, e nada muda. Aí chega um momento em que um deles toma a decisão de mandar mensagem, e o outro fala assim, pô, cara, eu que peço perdão, eu que peço desculpa. É isso que acontece. É isso que acontece. Nos verdadeiros relacionamentos, é isso que acontece. E aí eles percebem que eles foram cabeça dura e perderam muito tempo. Perderam muito tempo. Então, nós devemos tomar a iniciativa, ok? Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolvo isso qualquer dia desse. Não, não faça isso não. Você dá muito tempo para o diabo trabalhar na sua vida, trabalhar na vida de outra pessoa. E aí você trabalha no campo, na geografia dele. Então, agora, quer trabalhar com paz? Então você peça perdão. Ou realmente traga, quebre o seu orgulho e aceite o perdão do outro seu irmão. Ok? Ok? Então, agir rapidamente também evita que danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueiam a nossa comunhão com Deus e impede que as nossas orações sejam respondidas. Provérbios 28, 9. Pronto, tem motivo maior para a gente perdoar, para a gente restaurar nosso relacionamento? Não tem, gente. Então, quando você não perdoa, o meu relacionamento restaurado com Deus. Restaurado com Deus, porque lá em João, João também vai dizer, ele fala assim, que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Né? Como que você pode dizer que você ama a Deus que não vê e não perdoa o seu irmão que vê?
Então, gente, Deus ele espera que você dê o primeiro passo. Esse é o segundo passo para o perdão. Dê o primeiro passo. Com raiva, você só está ferindo o outro. Então, não dá tempo de você se acalmar? Tira um tempo, fala assim, olha, eu preciso falar com você depois, né? Eu já vi muito disso, assim, eu não quero falar agora, né? Deixa, vamos conversar amanhã, vamos conversar depois. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou se tiver de ser interrompido, ok? Isso é sabedoria, né? Então você tem que prestar atenção nisso. Por isso, então, você precisa orar, né? Se você ora, você não vai ter esse tipo de problema. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. O terceiro passo, demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Olha só, Rick Warren ele escreve assim: use mais os ouvidos do que a boca. Use mais os ouvidos do que a boca. Para restaurar, eu ouço mais, né? Agora, para falar igual a gente está falando aqui, eu falo bastante. Eu gosto de falar, eu sou uma pessoa que gosta de falar, mas eu meço muito bem as minhas palavras. Isso é muito importante. Então é importante que você ouça mais, né? E fale menos. Antes de procurar a solução, qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração o sentimento de outra pessoa. Então você tem que ter compaixão. Todos os milagres que Jesus operou, todos os milagres que Jesus operou, a Bíblia mostra bem claro em algumas passagens. Teve compaixão dele, teve compaixão dela. E parou. E aí, então, ele operou um milagre. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros, né? Então, assim, tem que ter mais compaixão. Imagina só, uma menina, ela chega, ela liga para amiga e ela conta que está ofendida. E a outra chega simplesmente e fala assim: ah, né, para com esse drama, né? Supera logo. Para com esse drama, supera logo. E aí, que sentimento, né? Assim, essa outra pessoa vai ter. Logo ela se fecha. Logo ela se fecha. Mas ao invés dela falar isso, imagine ela chegando, ela contando assim: ah, eu estou passando por isso, eu estou decepcionada com isso. Sério, né? Assim, e vamos conversar, né? Conte mais, o que aconteceu. Pronto, isso é compaixão. Isso é compaixão. De ouvir. É assim, fale. Né? Estou aqui para falar. Então é necessário que a gente pare tempo. Para que a gente tenha comunhão e relacionamento restaurado. Temos que ter tempo um para o outro. Deus espera que a gente tenha tempo um para o outro, né? Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Às vezes a gente vai com sede, já com a resposta certa, né? Mas isso não ajuda, tá? Isso não ajuda, né? Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha opinião diferente. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros e lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos, tá? Então, assim, o seu sentimento contra o sentimento da pessoa. E a pessoa, às vezes, ela tá simplesmente sendo enganada pelo sentimento dela, que é muito comum acontecer. Não foi tudo isso. Mas também você precisa ouvir. Quando a gente não ouve o outro a explicar, a falar, a abrir o coração, nós não estamos agindo com compaixão. Logo, a pessoa ela não vai continuar. Por quê? As pessoas elas só nos ouvem quando elas entendem que elas são valorizadas. Toda pessoa, todo relacionamento é assim. Todo relacionamento, pai, filho, esposa, marido, se você se você ouve, né, a pessoa, então ela percebe que ela está sendo valorizada. Então ela pode contar com você, ela pode falar, né? Então isso é ter compaixão. A sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19:11, né? As pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nós nos importamos. E que o Aranha ele deixa isso claro e eu acho isso extraordinário. As pessoas, né, elas não se importam com o que sabemos. Você pode falar. Se a pessoa não entender que você se importa com ela, ao ponto de valorizá-la, ao ponto de honrá-la, ela não vai ouvir o que você está dizendo, porque não teve compaixão, não teve importância. Amém? Então, assim, que a gente possa buscar, né, ter compaixão pelas pessoas. Eu vejo muitas pessoas ouvindo, né, o problema das outras, dizendo assim, mas também, mas também, mas também. E falta muita compaixão, muita compaixão. Eu não vejo compaixão com isso. E isso é ruim, por quê? Porque Deus ele fez completamente diferente daquilo que às vezes nós fazemos uns com os outros. Ele teve misericórdia e ele tem muita misericórdia. Deus tem muita misericórdia da gente, de fazer, né? Tem muita misericórdia nos ouvidos dele, né? De ouvir o que a gente fala durante o dia, de ouvir o que a gente pensa, o que a gente vê, o que a gente ouve. E quando a gente vai orar, pedindo a Deus, nosso Pai está lá, porque Ele nos ama e Ele tem compaixão. Ele tem compaixão. Todo cristão maduro, todo filho maduro, sempre vai exercer compaixão um com o outro. Amém? Então, quarto passo, confesse a sua parte no conflito. Confesse a sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros das suas transgressões. Mateus 7,5 diz assim, ó,
Primeiro tire a viga do seu olho, então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco que está no olho do seu amigo. É muito comum a gente não ter cometido erro e, e aí a gente começa a acusar o outro que errou com a gente, ou que errou com o outro. Mas a gente só faz uma avaliação momentânea, a gente não faz uma avaliação da nossa vida inteira. E eu fico vendo assim a necessidade que Deus tem de fazer isso com a gente. Deus tem uma necessidade muito grande de fazer isso com a gente. De olhar e falar assim: olha quantas vezes você errou, olha quantas vezes você foi perdoado, olha quantas vezes. Então, Jesus ele deixa isso claro, ele ensinou isso para os discípulos: assim, olha, tira a viga do seu olho, né, para depois você apontar ou tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, é interessante que a gente pense sobre isso, né? Nós precisamos primeiro chegar confessando: olha, eu já errei dessa forma também. Olha, para com isso, assim, você não precisa me pedir perdão. Ou até mesmo se você errou, fala assim: eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por causa disso, 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 disso. Simplesmente chega, né? Confessa a sua parte, a parte do conflito, né? Assim, não foi só você que errou, né? Não foi apenas só você que errou. Isso é muito comum quando os casais discutem. E eu não sei o que acontece. Às vezes o casal, o cônjuge, ele só baixa a guarda, o outro já sobe e já fala assim: tá vendo? Já não falei pra você, é isso mesmo, né? E é difícil, às vezes, você restaurar um relacionamento, né, conflitante desse jeito, justamente porque a gente não vê pessoas maduras, não encontra. Quantas vezes eu tive que aconselhar casais e você percebe que os dois lados são super imaturos, e eu falo assim, simplesmente assim: Senhor, me tira daqui. Por quê? Porque é muito difícil você trabalhar com pessoas imaturas. Te gasta muito tempo, te suga muito tempo. Imagina, mãe cuidando de 2 crianças, né, as mães sabem muito bem dizer isso. Mas, assim, nós precisamos ser rápidos, ser rápidos. Chega e diga, né, assim: eu errei, assim, eu quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso, por isso. A minha parte no erro foi isso, né, assim, se você agiu assim, talvez eu tenha dado motivo, se foi esse motivo, eu quero te pedir perdão. Se você se você falou desse jeito, ou se você agiu dessa forma, ou se o seu comportamento foi esse, né, assim, talvez eu tenha dado motivo e eu acredito que foi por causa disso, 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 e se foi isso, assim, eu quero te pedir perdão. Pronto, pronto gente, já resolveu, já resolveu. Eu não vou armado, eu vou desarmado, né. Então, assim, eu abaixo tem gente que vai resolver conflito, assim, já vai armado, o outro também vai, abaixa a sua arma, então abaixa a sua. E aí você pega e coloca do lado, assim, aí o outro olha e fala: "Por que que você tá com a arma do lado?". É caso você queira pegar a sua. Quer resolver conflito? Quer resolver problema? Não, né. Então, tem que começar a dizer, né, assim, também peça a Deus que lhe mostre quando você mesmo o quanto você contribuiu para o problema. Isso é maturidade, isso é maturidade. Quando você olha um problema, você foi traído por um amigo de confiança, simplesmente para assim: "Senhor, qual foi minha parcela que eu contribuí para que isso acontecesse?". E às vezes Deus vai falar claramente, aí você vai falar assim: "Meu Deus, 100%, tenho que ir lá e pedir desculpa", né. Então, assim, a Bíblia diz: "Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos", né. Então a gente precisa realmente confessar a nossa parte. Quero te pedir perdão. Se você agiu assim, se você entendeu isso, né, se não foi isso que eu quero te dizer, não foi isso que eu queria te dizer, né, mas se você entendeu assim, eu te peço perdão. Então, confesse primeiro, não espere o outro confessar. O quinto passo, né, invista contra o problema, não contra a pessoa. Há uma diferença muito grande, né, assim, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus vai contra o pecado, mas não vai contra o pecador, entende? Então, assim, se eu hoje cometi um erro com você, isso não me define, isso não me define. Eu estou simplesmente desorientado, né? Eu estou agindo com imaturidade, mas isso não me define. Então a gente nunca pode definir as pessoas pela consequência, pelos sentimentos ou até mesmo pela atitude. Isso não define ninguém. Não define ninguém. A raiz é sempre mais embaixo. A raiz é sempre mais embaixo. A causa é sempre mais embaixo. A gente não pode definir as pessoas pelo resultado, entende? Então é justamente isso, né? Invista contra o problema. É a mesma coisa quando a mãe vai corrigir o filho e ela diz assim: olha, você é muito feio fazendo isso, né? Você está falando que ele é feio. Mas assim, você dizer, né, assim: "Isso é muito feio e não combina com você", é diferente, totalmente diferente, entende? É feio quem faz isso, né, assim, você não é essa pessoa, você não é, mal educado, você não é, entende? É diferente, então você vai contra o problema, vai contra o problema, você não vai contra a pessoa. A resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Você nunca se fará
Você nunca se fará entender enquanto zangado. Toda pessoa zangada, né, é só um barulho, é só um barulho, porque você consegue ver a expressão, você consegue ver a forma de falar, a tonalidade de voz, a ira, a raiva, você não ouve nada. Você simplesmente olha e você sabe que a pessoa está fora de si. Pelo menos é assim. Eu não converso enquanto a pessoa não se acalmar. Não se acalmou, não tem conversa, não tem conversa. Então é a mesma coisa quando você quer pedir desculpa. É bom você perdoar mesmo, né? Assim, não faz sentido você cobrar, você mesmo cobrar. Na solução de conflito, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você expressa de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma ofensiva. Deus nos diz, olha só, Provérbios 16, 21. Quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer o outro, né? Então, assim, irritar as pessoas jamais funciona. E você nunca consegue ser persuasivo, mas você consegue ser muito rude. Uma pessoa muito ruim, né? A Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas do estoque de armas nucleares, estão sendo reduzidas, ok? As guerras, a gente vê aí que o mundo está em guerra, né? E há muitas armas que são proibidas de uso. E os países que usarem, né, vão ser completamente tido como errado, ok? Mas então aqui, ó, Rick Warren ele fala assim: para o bem da comunhão, você deve destruir o seu arsenal de armas. Você deve destruir o seu arsenal de armas nucleares relacionais. Ou seja, quais são as armas? Quais são as armas, né, é, que muitas vezes nós guardamos? A arma de condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso de forma, né? Não diga palavras que fazem mal uns aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem uns aos outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as pessoas que vocês dizem façam bem ou sejam edificados naquilo que houve. Efésios 4:29. Então é importante que a gente escolha as palavras. É importantíssimo que a gente saiba falar. Atinge o coração das pessoas. Atinge o coração das pessoas para refrigério, para trazer paz. Olha, você não precisa me pedir perdão porque eu que errei com você. Pronto. A pessoa é quebrantada diante dessa situação. Imagina, hoje o que é mais difícil, você encontrar pessoas assim, pessoas maduras, pessoas que têm um coração totalmente liberto de amargura, de ressentimento, pessoas que têm relacionamento com Deus e que deixaram Deus trabalhar, trazer paz de espírito, trazer cura, transformação. Pessoas que são assim, elas simplesmente têm facilidade de lidar com conflito, facilidade de lidar com conflito. Eu amo estar hoje eu estou ao lado de muitas pessoas maduras, em que dá o braço a torcer primeiramente, e todas elas são recompensadas, porque Deus ele honra o filho que foi mais maduro, que cedeu, né, simplesmente porque quer ver o bem e não quer que a comunhão ou que o relacionamento seja destruído. Priorizou, né, o relacionamento. Então, é natural, se você acha que está perdendo, né, mas é porque você ainda é imaturo. Não, assim, eu não vou dar o braço a torcer, não vou, né, assim, ainda precisa amadurecer, mas quando você passa a ter um sentimento ou um pensamento, não, eu vou perdoar, e eu quero que ele saiba, né, que não tem problema nenhum. Então você vai lá e honra com alguma coisa, honra com presente, com uma mensagem, honra com, e aí a pessoa vai ver que, nossa, eu achei que estava com raiva de mim, eu achei que estava com problema, porque eu errei, né, e constrangimento. Nós devemos constranger um ao outro, assim como Deus constrangiu o nosso coração. O amor dele nos constrange. Não dá para você ficar bravo com Deus quando você entende o quanto você foi amado, o quanto você foi perdoado. Não dá para você questionar a Deus sobre os problemas da sua vida quando você percebe, né, o quanto ele já te deu, o quanto ele já te abençoou. Entende? Então, assim, que nós possamos trazer constrangimento através do nosso comportamento e a nossa atitude de compaixão. Sexto, e vamos correr, coopere tanto quanto possível. Paulo diz: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, 18. Aqui é um desafio para nós, né? Que a Bíblia deixa bem claro, né? Assim, sempre que possível, tende paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vai ver o Senhor aonde? Né? Não é no céu. Não, se a gente não tiver paz com todos, as pessoas não verão Deus em nós. Não verão Deus em você e em mim. Não verão Deus no filho, numa filha dele.
Então, assim, a gente precisa ter paz com todos, né? Se possível, tenha paz com todos, porque se que depender de você, o que depender de você, tenha paz, porque nem sempre é fácil. Dependendo de você, teria paz, mas dependendo do outro, não vai ter. Tudo bem, você já se esforçou, você já fez a sua parte. Isso é o mais importante, né? Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Né? Na solução de conflito, a maneira de falar é tão importante quanto aquilo que se fala. Né? Abençoados são vocês que conseguem mostrar e cooperar a melhor. É melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir que vocês realmente são o lugar de ocupação na família de Deus. Mateus 5:9. Então, né, assim, coopere tanto que possível. Ah, eu não tenho dificuldade, né? Imagina só um projeto, dois irmãos juntos projetando ali e de repente um dá uma opinião, o outro dá outra opinião. Ah, eu prefiro ser assim. Ah, vamos começar assim, vamos fazer desse jeito. Cede, cede. Por que que você vai continuar querendo ter razão para massagear o seu ego, o seu orgulho, para que seja feito do seu jeito? Do seu jeito já deu muita coisa errada. Não faça do seu jeito para dar certo. Pelo menos uma vez na vida, 2 vezes, 3 vezes. Olha quantas vezes do seu jeito deu errado. Então, sabendo disso, você pega e cede, cede. E aí o projeto sai. E o projeto dá certo, porque os 2 lados estão com a mesma intenção, com o mesmo intuito, com o mesmo desejo de que dê certo. E por que está discutindo, né, assim, deixa, cede e você vê que dá certo. Os casamentos são assim, nossos relacionamentos, né, trabalho, eu vejo uma dificuldade tremenda, né, das pessoas elas tratarem bem uma outra, simplesmente por causa do orgulho. Se tem pessoas vendo ainda, aí piora mais ainda. Vamos a 7 e último. Enfatize a reconciliação, não a solução. Né? Como que é isso? Como que é isso? Vamos lá. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação, além do relacionamento, já a solução está vinculada ao problema. Entende? A reconciliação atém-se ao relacionamento. Então, ela vai voltada e focada para o relacionamento. A reconciliação, se você não focar no relacionamento, não focar na sua amizade, nos laços de amizade que você tem, você não resolve nada. Não resolve. Porque o que é mais importante? Eu vejo muito isso, né? Herança de família. E às vezes começa a briga, 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 briga. E eu percebo que o foco está errado, não está no relacionamento, não está no relacionamento familiar, está simplesmente naquilo que é natural, aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. E a pessoa sacrifica o relacionamento da família justamente por algo que é passageiro. E aquilo que é eterno fica de lado. E os relacionamentos, eles se quebram justamente por causa dessa escolha, dessa escolha. Por não saber o valor que tem um relacionamento, né? Então, aqui a gente precisa focar. A reconciliação, ela fica sempre focada no relacionamento. Podendo restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver as nossas diferenças. Olha só, o cristão muitas vezes tem discordância sincera e legítima, além de anunciar suas divergências. Mas podemos discordar sem ser desagradáveis. A gente, olha só, Deus não quer que todo mundo pense igual. Gente do céu. Isso eu vejo que às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender isso. Deus não quer que a gente pense igual. Não quer que você tenha o mesmo tipo de pensamento, o mesmo gosto, o mesmo desejo, né, que todos têm. Não. É necessário ter divergência, divergir, né, ter diferença de pensamento, de gosto, de cor, de roupa, de música, de ritmo, de tudo. Tem que ter diferença sim. Tem que ter. Deus ele preza a unidade, mas a divergência ela precisa existir. Rick Warren ele fala também sobre isso. Deus espera unidade, não uniformidade. Não quer que a gente seja uniforme, não quer que todo mundo tenha o mesmo rótulo, todo mundo pareça igual. Não. Tem um irmão que é mais alegre, tem um irmão que é mais divertido, tem um outro irmão que é mais empolgado, tem um outro que ele simplesmente é analítico, ele só fica olhando. Tem vários temperamentos, né? Tem aquele que é paciente, tem aquele que troca os pés pelas mãos, né? Mas a gente está ali sempre para ajudar um ao outro, como família, a gente se completar. Entende? Então, às vezes, os conflitos começam simplesmente porque o irmão não atendeu às nossas expectativas. Como pode? Como que pode ter feito isso? Como que pode agir dessa forma, né? Ai, por que que não cuida melhor do filho? Por que que não cuida melhor, né, assim, do marido? Por que que não cuida essas coisas. Por quê? Pensa simplesmente, assim, reclamando, reclamando, né, assim, de vida financeira, e assim, agora tem esse dinheiro, aí compra um carro desse, faz uma dívida tremenda, por que que não... É desse jeito. Mas o que a gente precisa entender é que todo mundo é diferente.
todo mundo é diferente. Quando nós somos diferentes, nós priorizamos coisas diferentes. Mas a comunhão, o que Deus deseja é que a gente priorize os relacionamentos. Relacionamento precisa ser priorizado. Um cristão, um filho maduro, vai priorizar o relacionamento. Então ele não vai dar foco justamente naquilo que é efêmero e passageiro, mas naquilo que é eterno. Tem que aturar, tem que amar, né? E é isso que uma família de Deus faz. É isso que uma família de Deus faz. Todo mundo tem aquele problemático na família, sim ou não? Né? E a gente precisa amar. A gente precisa amar, a gente precisa orar, estar sempre por perto para poder ajudar quando necessário. A reconciliação, ela tem sim nos relacionamentos, já a solução está vinculada ao problema. Nunca resolvemos, nunca restauraremos, nunca a gente vai restaurar um relacionamento se a gente focar no problema. A gente tem que focar na solução. E a solução é focar na restauração do relacionamento. Isso não significa que você deve desistir de encontrar uma solução. Talvez você priorize ou precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia, de compaixão, de misericórdia. A reconciliação significa fazer pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler o capítulo, olha só, quem que hoje você precisa perdoar? Quem que hoje você precisa restaurar o seu relacionamento? Quem que hoje você precisa entrar em contato? Faça isso, né? Com quem você precisa restaurar a sua comunhão? Pense nisso, pense nisso. Não demore mais, nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Em seguida, pegue seu telefone, comece o processo, né? Faça isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Esforcem-se para viver em paz com todos, com cada um. Quando você tenta promover a paz, está fazendo com que o que Deus faria. E por isso, os pacificadores são chamados filhos de Deus. Amém? Você é filho, você é filha. Então, você como filho e filha, você deve viver de forma que o pai seja honrado. De forma que você tenha a sua vida honrada, né? A sua vida, ela custa muito, um preço altíssimo e foi pago pelo precioso sangue de Jesus. Jesus, ele nos ensina mais sobre relacionamento do que qualquer outra coisa. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento conosco mesmo e nosso relacionamento com o próximo. Porque Jesus sabe que se a gente for infeliz ou se a gente não for maduro nesse quesito, nós seremos infelizes para o resto da vida. E muitos, né, não encontrará a verdadeira paz eterna, porque a verdadeira paz eterna está com o Senhor. Quem ama o seu próximo, quem ama o seu irmão, ama o Pai. Ama também Jesus que o enviou, né? O enviado de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Então, olha só, nós devemos pensar muito sobre relacionamento. Essa, esse estudo de hoje, né, esse dia de hoje, ele traz para a gente um desafio muito grande. Um desafio muito grande ao ponto da gente se tornar expert. Por isso que Rick Warren fala isso. Você precisa se tornar habilidoso em ser resolutivo, trazer reconciliação e reconstrução, restauração nos relacionamentos. Porque sendo assim você será encontrado e visto como filho de Deus. Amém? Pensando sobre o meu propósito de vida, dia 20, tema para reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Que frase maravilhosa. Versículo para memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18. Pergunta para meditar. Com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Né? Então, queridos, que a gente possa pensar firmemente sobre esse assunto e a gente desafiar o nosso coração em todos os nossos relacionamentos. Você foi feito por Deus e para Deus para viver o seu propósito e para trazer paz na terra. Amém? Então, se você crê nisso hoje, né, viva como um filho que traz restauração. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, para que você possa ser esse que vai trazer solução, vai trazer paz por onde você passar. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima sexta-feira. Nós vamos estar terminando, né, o segundo princípio, tá bom? Deus abençoe, Edson, Débora, Ju, né, Rogério, um abraço, boa noite, bom descanso, né? Muito bem. Amanhã nós temos o Seminário das Mulheres, né? E cada mulher aí tem um desafio de trazer, né, duas amigas, né? Não seja só você abençoada, mas abençoe duas amigas aí. Vai ser um dia maravilhoso e inesquecível, não tem dúvida. Tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço, gente. A paz do Senhor.